quarta-feira. Bom dia pra você. Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Quarta-feira, 2 de novembro de 2022, Conversando Água número 88. Hoje que é dia de finados, dia de ir para o cemitério. Então, se alguém do podcast for ao cemitério, faça um flash ao vivo de lá para explicar como é que está a situação dos mortos, que eu desconfio que esteja a mesma coisa de sempre. Mas é isso. O assunto aqui é outro, o assunto é democracia. Domingo passado conseguimos nos livrar da prisão de ventre de 4 anos que o Brasil estava cometido. E o laxante da democracia nos fez expelir Jair Messias Bolsonaro. Foi duro, mas ele saiu. E agora é isso, o presidente não passa de um toletão na nossa privada. O Brasil está tentando dar descarga para ele ir embora de vez, coisa que só deve acontecer no dia 1º de janeiro de 2023. Se bem que o bicho está recluso, né? Depois que soube que perdeu as eleições. Ele só apareceu ontem, terça-feira, para dar uma palavrinha aqui, 1 minutinho de discurso. E aí, o que a gente sabe, na verdade, é que a família se desfez, que ele parou de seguir a esposa no Instagram e vice-versa. A esposa também não segue mais os filhos e vice-versa. E é disso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Confusão, caso de família e gaia, sendo na cabeça dos outros, claro. Né? Vamos agora acompanhar a baixaria da família, que isso deve aumentar para a nossa diversão, prazer e deleite. Boa semana para todos. Sobre finados, eu tenho uma dúvida muito interessante, pelo menos para mim, né? Eu não sei porque que o nome é finados. Vocês são muito inteligentes aí. Não sabe dizer por que o dia de finados tem o nome de finados? Eu sei que em relação aos mortos, taparará, vai no cemitério, aquela coisa toda. Mas por que mortos têm nomes de finados? Eu não sei. É que a palavra finada significa uma coisa que teve fim, né, que acabou. Que eu imagino que tenha sido aí a vida dos finados, né? Finada é uma pessoa que morreu. Eu entendo assim, pode ser que não, né? Eu sei que desafinada é uma pessoa que não sabe cantar afinado. Mas finada é uma pessoa que morreu. Às vezes eu prefiro que a pessoa desafinada também seja afinada. O sol há de brilhar, estourou Conversando Água, estourou. Já era. Passarais. Vai ficar de muxoxo aí, né? Mais uns 2 meses aí fazendo muxoxo, alimentando essa meia dúzia de gado treslocado aí que ele tem. E depois, tchau. Claro que vai, né? Vai lutar nas trincheiras dele, que infelizmente ainda ficou com as trincheiras aí consideráveis, viu? O bolsonarismo. Mas devagarzinho a gente vai, né? Estirpando. O momento é de grilo verde na área. Inclusive o Deus Mercado, viu? O grande Deus Mercado já sinalizou aí que aprovou Lula, que é muito importante isso. Já a Bolsa de Valores, que eu não entendo nada de bolsa, mas já deu uma subida, o dólar já deu uma baixada. Ou seja, a Faria Lima já está alisando a cabeça do Barbudinho, que é o famoso encantador de serpentes. Com relação a finados, eu tenho umas curiosidades muito grandes com relação a esse dia, porque tem uns túmulos que são visitados, né, no dia, feito uma menina sem nome, né? A galera vai lá e visita esse túmulo aqui em Santo Amaro. Coloca lá uns bonequinhos pra menina brincar e tal. E em Limoeiro também tem um caso desse. Claro que bem menos famoso. Mas o nome é A Garota do Quilômetro 70. Ela foi esquartejada e jogada às margens da rodovia, no quilômetro 70, próximo a Limoeiro. E foi enterrada lá como indigente, e isso aí na década de 40, 50, e circulam várias lendas aí na cidade, que ela aparece lá no quilômetro 70 para uma galera, que ela foi morta por um político famoso aqui de Recife, foi jogada lá perto da cidade de Limoeiro, né? Então tem esses mistérios aí do dia dos finados, e hoje deve ter uma peregrinação lá no cemitério de Limoeiro, colocando flores no túmulo dessa garota desconhecida. E uma coisa que eu lembrei agora é que o nome daquele doce muito famoso entre as crianças e os atletas de resistência é fine, não é? Que em italiano é finado ou fim, né? Acabei de verificar aqui a etimologia da palavra
E gostaria de perguntar a vocês, o doce Fini está celebrando o fim de quê? Da sua saúde bucal? E ainda vou mais além. O italiano, quando está nervoso, ele está cagando Fini? Rapaz, Will, Chico... Família do Cerejo. Chico é muito ruim de doce, assim, ele não curte doce, não. Que por um lado é bom, porque eu gosto de doce. Esse ainda não pegou de mim, não. O Chico é um cara, por exemplo, que não gosta de chocolate. Agora mesmo, esse dia 11 agora é aniversário dele, a gente tá querendo ver um bolo e tal, não sei o quê. E ele não tem muito essa parada do sabor do bolo. Ele escolhe chocolate porque todo mundo gosta. Ele sabe que ele não vai comer, mas ele escolhe pelo quem vai comer, entendeu? Mas ele não curte. Mas Fini, velho, essa porra dessas balinhas ele curte. Eu confesso que só de olhar pra ela, ver aquele corante lá estampado nela, eu já sinto uma azia do caralho, só de olhar. Aquela mesmo que é a dentadura chega a me dar um certo pavor, porque parece que tá a dentadura da minha avó dentro da boca do menino e ele tá mastigando ela. Mas eles adoram essa da dentadura aí. É impressionante. Eu não consigo entender, não. Sobre ainda essa questão de finados, uma curiosidade, Paulinho falou dessa história aí da finada lá de Limoeiro. Eu sempre tinha essa curiosidade muito grande quando viajava de carro. Como eu já falei pra vocês aqui, minha família é de São Luís do Maranhão. Família do Cerejo. E era um ritual, às vezes, final de ano, viajar pra lá de férias, pra passar Natal, Réveillon lá e tal, e férias em São Luís. Nós íamos de carro, né? Uma viagem de praticamente 2 dias. E eu sempre ficava muito curioso com aquelas cruzinhas, velho, de beiradinha de estrada, né? Que a explicação que minha família me deu, que meu pai me deu na época, tal, é que alguém sofreu um acidente e aquela cruzinha simbolizava isso. É isso mesmo, velho? Ou tem alguma, sei lá, uma situação mais, sei lá, mística ou católica em relação a essas cruzinhas de beira de estrada? Eu queria deixar aqui um pedido para Raquel Lira, a governadora eleita. Tem 2 toquinhos de bandeira dela que ficará abandonada aqui na 17 de agosto, aqui perto da Drogazil. Queria pedir para não tirar não, velho. Deixa aqui que Pix gosta pra caralho desse toquinho. Cachorro do Cerejo. Eu não vou poder pegar o toquinho para levar lá para casa porque não vai dar certo. Minha mulher não vai topar não essa decoração lá, tá ligado? Raquel, deixa esse toquinho aqui, meu irmão. O cachorro gosta pra caralho. E depois de castrado, que tá um selecionado da porra pra fazer xixi, pelo menos lá eu tenho certeza que ele faz mais lá do que na minha casa. Beleza? Fica aí o apelo aí. Falou. Cerejo, com relação a essas cruzes de beira de estrada, eu obtive a mesma explicação com você, na época que eu perguntei, que era também uma coisa que me fascinava, né? A gente sempre andei muito ali no interior e a estrada de Limoeiro, Passira, o Will e a Mara conhecem bem, é uma estrada bem sinuosa, sem acostamento, né? E tem muitas cruzes, até porque é uma estrada que passou muito tempo de terra, né? Era asfaltada de uns 20 anos pra cá, 30 anos pra cá. É isso, bicho. E me solidarizo aí com o Pix, viu? Um lugar pra mijar, um lugar que, né, lhe dê um aconchego legal pra você desafogar sua bexiga. É sempre legal, é sempre bom, saudável. Então, se a Raquel Lira puder deixar lá esse toquinho aí pro bichinho, ele vai agradecer bastante. Todo Começando Logo vai se solidarizar aí com esse pedido. Rapaz, queria já pedir perdão pela falta de assuntos aí para os ouvintes, porque ontem foi feriado e ninguém tá afim de trabalhar em feriado, muito menos de abrir um podcast no feriado. Eu acho, inclusive, que a gente deveria, quando cair um feriado na quarta-feira, que vai cair, inclusive, 15 de novembro. Ah, não, é uma terça, foi mal. Mas quando cair feriado na quarta, a gente não devia começar o podcast na quarta do feriado, porque ninguém tá afim de ficar falando merda aqui para vocês. Coloquei a proposta na mesa aí, podem votar. Mas, como hoje é quinta-feira, pauta internacional batendo na nossa porta, uma pauta extremamente importante. E sobre um assunto que a gente vive falando aqui, que é o concurso de Miss. Vocês sabem que concurso de Miss, a Miss que é eleita no concurso, ela não pode se casar, né, durante o período em vigência do seu mandato. E ela não pode ter sido casada também, ela não pode ser... Teve caso, inclusive, de descobrirem depois da Miss eleita que ela tinha sido casada, né, e separou-se, não sei como é que foi, e aí teve que devolver a coroa ao concurso. Uma situação ridícula realmente para os dias de hoje. E aí, num ato de coragem, soubemos esta manhã que a Miss Argentina declarou que é casada com a Miss Porto Rico e que elas já namoravam há 2 anos sendo Miss. Parabéns para as duas. Bem, primeiramente, eu sou completamente contra o trabalho aos feriados.
Até porque está na legislação trabalhista, né? Que tem que ser respeitada. Mas fica o questionamento. Conversar potoca aqui nesse podcast é trabalho? Interrogação. Segundamente, o caso das missas que estão aí, né, praticamente sendo exigido a elas que sejam filhas de militar, que não pode casar para poder não perder a pensão. Acho um absurdo. E quero dar os parabéns a essas missas aí que casaram e estão muito felizes juntas. Eu quero que elas deem uma dedada no furico desse concurso de missas no BSE. Sobre o concurso de Miss, eu acho que ele só presta ultimamente exatamente para quebrar tabus e servir como exemplo, porque o resto dele nada mais presta. Todas as situações que existem nele, tanto de preconceito como qualquer outra coisa, para mim só serve hoje para ser quebrado o tabu que tem nele, como fizeram as moças aí que são casadas e estão dando beijo na boca para botar para lascar e dizer que essa porra desse concurso de Miss só serve realmente para, como falou Paulinho, enfiar o dedo no forever de quem organiza essa parada cheia de preconceito. Não, eu fico pensando como é que você sustenta ainda um negócio tão demodê, feito um concurso de Miss, velho. É porque a gente pensa assim, mas deve ter um público fiel. Porque a gente vê tanto absurdo aí na TV, né? E na TV americana, na TV nacional daqui, na TV aberta, fechada, qualquer uma. São tantos programas que o cara fala assim, caralho, em pleno 2022, tem um cara que fala assim, um ano de Elon Musk, né? O ano que Elon Musk fez um foguete tripulado aí, a tecnologia bombando, e a turma ainda tá vendo concurso de misses e outras coisas do gênero. É coisa louca. Mas é como eu falei, Paulinho, no momento só presta para mostrar o que não presta. E aí criarem... dar palco para as pessoas que realmente vão olhar para esse tipo de formato e vão se revoltar e criar ações que mostrem para a sociedade que o que realmente vale a pena não tem nada a ver com o concurso de mídia está propondo, entendeu? Outra coisa que tem viralizado aí nos últimos dias, né, nas redes sociais, é imagem do gado bolsonarianos caindo em fake news, né? Comemorando aí a anulação do pleito, prisão de Alexandre de Moraes. Eles comemoram tudo, assim. Chegou no Zap, a turma já dá aquela explosão de entusiasmo e depois eles desaguam na frustração, né? Porque verificam que é tudo fake. Mas aí é que tá. Esses vídeos têm se repetido de forma recorrente aí nos últimos dias. Será que eles não aprenderam, não, bicho? Porque, assim, até para eles que devem ter uma dificuldade cognitiva, tá ficando repetitivo demais, porra. Só cuidado aí para não cair na pegadinha da bolha, né? Porque a gente fica dentro da nossa bolha e achando que o mundo é isso. O mundo não é isso, não. O mundo é o contrário. Na verdade, impressionante é existir a gente que tem essa crítica e tem essa empatia, apesar de tudo, porque saia para fora da nossa pequena bolha e veja como é que é a maioria das pessoas. Veja aí os 50 milhões de pessoas que votaram na pura barbárie, né? Então... por um motivo ou por outro, na verdade. Mas aqui existe. Então, é isso, velho. O problema não é... A questão não é, nossa, como ainda tem concurso de Miss. A questão é, viva, existe um pequeno grupo de pessoas que já não tolera mais isso. Entendeu? Até quando, eu não sei. É verdade, Frederico. Eu tenho que dar a mão palmatória que você, dessa feita, o seu olhar sempre pessimista e olhando o pior lado da história, dessa vez acertou. Geralmente acerta. O que é muito triste. O problema é que meu olhar não é pessimista, não. Meu olhar é simplesmente realista. E aí a sociedade é uma bosta, a sociedade é péssima. E aí o que acontece? O realismo parece ser pessimista se você não fizer esse pequeno ajuste, entendeu? Por isso que é ruim. Agora as pessoas se recusam a olhar para o lado realista da coisa, se recusam mesmo. E eu fico vendo o paulianismo absurdo, inclusive nos nossos grupos. Eu deixei de comentar no final das eleições, deixei de participar das conversas, porque as pessoas não estavam conseguindo tolerar a realidade dos fatos, entendeu? De forma alguma, era um paulianismo louco. E aí eu entendo que eles precisavam disso, por conta de saúde mental, né, velho? Então, quem sou eu? Tá aí lá e dá um se ligue, tá ligado? Deixa a galera ficar aí na fantasia, porque pelo menos é o que temos, né, velho? Agora aí a gente pode tentar curtir. Dizendo pra vocês que a gente ganhou, sendo real, mas se liga que a gente tá... Foi uma péssima notícia essa eleição. A gente ganhou na tecnicidade. A gente ganhou, não foi nem por uma margem de erro, a gente ganhou por uma flutuação estatística, né? Que a gente ganhou. Então, para mim, o que sai disso não é que a gente ganhou por 2 milhões de votos. É que a gente quase que perde por 50 milhões. Isso não é pessimismo, não, velho. São números e a realidade. Agora, tem gente que, se ninguém quiser perceber isso e quiser
encarar a realidade e relaxar, estamos na merda, entendeu? Porque vai piorar. Fred, mais uma vez, muito bem colocado aí tudo que você falou. E seu depoimento me lembrou da história de um dos maiores videntes que já pisaram na Terra, que foi um rapaz colombiano chamado Bruno Madrigal. Bruno Madrigal, ele conseguia realmente prever o futuro daqueles que estavam ao seu redor, né? Da prima, dos parentes, amigos, do pessoal do vilarejo onde ele morava. O problema é que o futuro era sombrio. O futuro só tinha coisa ruim. Então, quando ele chegava para a prima para dizer, teu marido vai fugir, vai te deixar para morar com outra, ele era apedrejado. Ele chegava lá para outra pessoa, pro cara e dizia, teu cabelo vai cair, tu vai ficar careca e barrigudo. Não que isso seja muito difícil de prever, porque a maioria dos homens fica assim, mas ele era apedrejado. Ele dizia, tua casa vai cair. E eu sei que o futuro das pessoas só tinha coisa ruim, não sei porquê, sei lá, né? Talvez por falta de cuidado e por falta de raciocínio prático, lógico e pragmatismo das próprias pessoas. Mas a real é que quando ele ia prever o futuro e que ele dizia o que ia acontecer, ele era apedrejado, só lhe restou fazer um autoexílio e ele foi-se embora da sociedade e passou a viver sozinho como um ermitão. Porque é isso, todas as notícias que ele trazia do futuro eram desgraças, né? Eram notícias que as pessoas não queriam ouvir, que é exatamente o que acontece na sociedade da gente hoje em dia. A sociedade que o cara toma homeopatia e não quer que você diga que a homeopatia não vai fazer nada por ele. Somente uma coisa psicológica aí, né? Talvez melhore a maneira do cara pensar, dê um otimismo que pode ajudar o cara na recuperação aí de qualquer coisa. Mas você falou certo. E, inclusive, essa história tão edificante aí que eu tirei do Bruno Madrigal veio do filme Encanto, da Disney, né? Que é uma fantasia, porém com os pezinhos na realidade, já para conscientizar a criançada de que realmente a culpa não é de quem dá notícia, né? A culpa é de quem recebe. Quer dizer, enfim, vocês entenderam. Não, de fato dá para concordar com tudo que foi dito aqui. Inclusive com o realismo pessimista / pessimismo de Frederick. Por que eu ainda incluo realismo / pessimismo? Por quê? Se você olhar tudo que você falou da parte ruim, Frederick, concordo. O lado fascista, a sociedade fascista brasileira teve 50 milhões de votos, né? Está aí a prova desse povo doente agora nas ruas aí protestando contra uma eleição legítima. Tá aí, é um grande sintoma da nossa doença. Mas podia ter sido bem pior, não é verdade? Podia ter sido diferente, podia perder por 2 milhões de votos. E aí o buraco ia ser bem mais profundo do que o atual. Então acho que dá para olhar ainda um pedacinho desse copo, não meio cheio, vamos botar uns 2 dedos d'água. E aí voltamos àquela velha história do serrote no cu do otimista, né? Poderia ser uma motosserra. Rapaz, o exemplo de Will, utilizando o Bruno Madrigal, é um exemplo fantástico. Bruno Madrigal é simplesmente isso que o Will falou, uma pessoa que tem, às vezes não precisa nem ter o poder de dizer a verdade ou lhe mostrar para você qual é a real realidade, para que você entenda, mas que na maioria das vezes você não quer mesmo escutá-la, porque você não quer aceitá-la. E por causa disso, durante o filme, a exemplificação que se dá da proibição de se falar do Bruno, não falamos do Bruno, era um ponto que era crucial, porque não queria se ouvir o que o Bruno dizia. E se não fosse pelo Bruno, se tivessem escutado o Bruno, toda a problemática do filme não teria acontecido. Então, o que está faltando é as pessoas escutarem mais o Bruno, talvez, que esteja do seu lado ou que está dentro de você. O que eu acho foda é isso, é você ser realista e a pessoa lhe interpretar como pessimista, né? Quantas vezes já me perguntaram coisas que eu dei uma visão real e prática, pragmática do negócio, e a pessoa... Vou dar um exemplo, de verdade. Desculpa se a pessoa estiver ouvindo o podcast, não foi com Larissa, foi antes de conhecer Larissa, mas eu estava num festival de cinema em São Paulo, e aí tinha uma pessoa que ia voltar no voo comigo para Recife, e aí o voo saía 18h30 de Guarulhos e eu estava em Pinheiros, em São Paulo, e era um dia de semana, ou seja, a hora do rush, tinha que ir de uma cidade para outra, tinha o tempo de check-in, o cara era 18h30 o voo decolava. A pessoa chega para mim e pergunta: olha, você acha que se eu sair 17 horas do hotel, eu entro nesse voo aí e volto para Recife 18h30? Eu disse, lógico que não. E a pessoa não era nenhuma matuta, já tinha ido para São Paulo várias vezes. Aí a resposta foi, eu nunca mais me esqueço, a resposta foi:
você é muito pessimista. Você está pensando no pior dos cenários. Eu disse, tá bom, então você fica aí com seu otimismo, que eu acho que seu otimismo vai fazer o avião esperar, o otimismo vai fazer o trânsito de São Paulo melhorar só nesse dia, nessa hora que você precisa, o otimismo vai fazer Guarulhos ficar mais perto de São Paulo. Sai às 5 horas da tarde, eu vou sair 3h30 da tarde. E eu saí 3h30 da tarde numa van que era do próprio festival, e a pessoa não foi fazer compra, o caralho a 4, e não entrou no avião. Perdeu o avião. Eu sei porque eu estava na fila do embarque, e aí começaram a chamar o nome da pessoa. É uma pessoa que trabalha com cinema, obviamente, daqui de Recife. E a pessoa não entrou no avião. Nem obviamente, despachou mala, nem nada. O avião decolou sem essa pessoa. Não sei como é que resolveu, obviamente. Mas foi exatamente isso, porra. Eu, pessimista, eu pensando nos piores cenários, peguei meu avião e voltei, e a pessoa não. O pior disso tudo não é que você é execrado, esculhambado, esculachado, só porque você tenta dar um pouco de luz para as pessoas, não. O problema é quando a merda acontece, que invariavelmente, né, acontece, todo mundo esquece que você falou. Então, em vez de ser caralho, ouve o cara, porque o bicho é foda, tá ligado? Não. Ninguém não esquece. Porra, foi foda, não sei o quê, mas esquece, sabe como é? Isso é que é foda, velho. Mas é isso, o negócio é continuar sendo realista e dar na cara das pessoas e ser menos empático, né? Dar na cara quando elas estiverem por baixo. Eu devia ter sido mais escroto, mais realista mesmo, na época da campanha, que era pra ver se a galera aprendia, né? Porque é só aprende na porrada, né, velho? Quando você pega leve, ninguém aprende nada. Então acho que foi um desserviço que eu fiz a mim mesmo e aos meus amigos e à sociedade, ter pegado leve no final da campanha, velho. E agora o quadro Você Sabia? Você sabia que mesmo após mais de 100 anos do seu naufrágio, o Titanic conserva as suas piscinas cheias de água? Eu queria levantar aqui uma enquete para saber as reações dos bolsomínios que estavam nas proximidades onde vocês estavam quando viram que Lula tinha dado virada já na votação e depois tinha sido vitorioso nas votações e tal. Eu digo isso porque a minha vizinha da frente aqui do prédio gritava o tempo todo, era algo tipo, vai dar o cu pra Lula, vai dar o cu pra Lula. E eu me lembro que minha irmã estava aqui em casa e gritava sempre, com muito prazer. E a minha vizinha de porta aqui gritava na varanda, mandando todos ir morar na Venezuela. Aí eu queria saber de vocês, se teve alguma coisa do tipo assim, os bolsominions gritando alguma coisa, em geral, nas varandas da proximidade de vocês. Rolou algo do tipo? Cerejo, não tenho resposta para isso, porque neste processo aí que a gente passou de ameaças à democracia e tudo mais, bolsonarismo e parará, eu consegui me cercar apenas de pessoas que eu admiro, que eu gosto, pessoas inteligentes e, mais importante, pessoas que prestam. Então eu não tinha realmente nenhum bolsonarista. Na verdade, depois da vitória de Lula, eu voltei para casa e não vi sinal de nenhum bolsonarista perto de mim. Sorte minha, não é isso? E os bolsonaristas que realmente ainda tem que conviver comigo, eles guardam suas opiniões, sei lá onde, mas não demonstram, não dão sinais de bolsonarismo, porque sabem que no fim das contas vão acabar ouvindo. Não que eu seja um cara bruto, que eu vou brigar, nem coisa nenhuma, mas é que eu não consigo não dar uma respostinha muito bem fundamentada em argumentos científicos e lógicos, obviamente que sempre em defesa da democracia, do bem-estar e da boa convivência das pessoas. É isso aí, Cerejo. Não sei, eu não falar que não tive sinal de bolsonarismo, eu tenho um vizinho que é doido, né? Já falei para vocês, que mora embaixo de mim. Ele realmente tem problemas psiquiátricos e é bolsonarista, não por causa dos problemas psiquiátricos, mas porque eu acho que, enfim. Mas ele gritou um monte de coisa, porque ele todos os dias grita muitas coisas, muitas baixarias. E aí esse é o único sinal de bolsonarismo que eu tenho. Ainda tenho na minha vida, mas tenho fé que daqui para um curto prazo ele vai ter um AVC e ficar inválido, calado na cadeirinha, tomando sopinha, que alguém vai estar dando na boca dele. Eu tô na mesma situação de Will, viu? Me cerquei aqui de amigos todos lulistas, esquerdistas, comunistas, esquerdopatas, feminazes. Ficamos ali numa casa no Poço da Panela fazendo um churrasquinho e naquela ansiedade de apuração, e não tivemos contato nem distante com nenhum tipo de bolsonarista. Depois eu ainda fui dar um passeio naquele mar vermelho que formou-se ali na Praça de Casa Forte. Não tinha nada para beber,
O povo tem consumido tudo, esses esquerdopatas, alcoólicos, alcoólatras e drogados. Aí, resultado, tomei um Dom Perrier a 17 conto e voltei pra casa. Mas já tava completamente louco. Foi bom demais. Ui! O que eu tô vendo aqui é que esse programa tá perigando ser o mais curto da história do podcast. É justificável, porque estamos na ressaca aí da festa da democracia. Mas estou considerando até em repetir o programa. Assim que ele terminar, ele começa de novo no mesmo arquivo para ficar com o dobro da duração, né? Porém, enquanto isso não acontece, vamos trazer uma pauta aqui que vai render uma discussão muito acalorada. O tema agora é decomposição pós-morte do corpo humano. Isso mesmo, sabemos que o ser humano, depois de morrer, se ele não for cremado, ele vai servir de alimentos para os vermes, né? E vai se decompondo até sobrar somente os ossos e depois de muito tempo o farelo dos ossos. Porém, às vezes o ser humano carrega alguns materiais no corpo que não são decompostos, tipo dentes de ouro ou próteses de platina. Por isso que alguns túmulos são arrombados, inclusive, e devastados pelos vândalos, saqueados em busca dessas partículas preciosas. Mas a minha pergunta é, como será que fica a prótese de silicone? Será que ela se decompõe? Porque eu acho que não, o negócio é sintético, né? É como o nome diz, é silicone com a solução salina dentro para ficar com aquela pegada molinha de peitinho gostoso. Mas eu queria saber se a moça em questão se decompõe completamente, se fica lá o esqueleto e as duas bolas, assim, as próteses de silicone, lembrando os tempos áureos de peitão que aquela pessoa tinha quando estava viva. O que é que vocês acham? E mais uma vez, fazendo o trabalho de Bruno Cerejo, informo para vocês que hoje é o dia do Saci, né? E eu lembrei que ontem eu fui na ABB, né, no clube, e vi uma pessoa com uma perna só nadando muito melhor do que qualquer pessoa deste podcast. Reflitam. Bem, eu não sei muito de silicone, porque eu tenho os peitos naturais, pura gordurinha, minhas tetinhas. Aí o que acontece? Eu vou dar a opinião de quem não é especialista, que é a minha especialidade, né? Falar do que eu não sei. Recentemente eu tive um papo com uma amiga minha que disse que ia se operar, ia passar por uma troca de prótese. Ela tinha colocado silicone há 12 anos atrás. Aí ela me falou que normalmente quem colocou silicone aí há 10, 12, 15 anos tem que passar por isso, tem que fazer uma remoção da prótese antiga e colocar uma coisa nova, mais moderna e tal, porque periga a prótese antiga ter um pequeno vazamento, né, uma danificação, até pelo uso, né, pela pegada, pela mamada e tal. Aí eu presumo que, em virtude dessa conversa que eu tive com a minha amiga, as próteses de silicone, naturalmente, né, vai se decompondo junto ao corpo. Não junto, ela pode ficar um tempinho lá, mas depois ela estoura, picada lá por algum verme, alguma coisa, sei lá. E aí ela se decompõe aí, murcha, né, e a pessoa, o cadáver, fica sem aquela protuberância, né, nos seios, que já não existe mais, só existe... Vocês entenderam, né? Pronto, tá bom. E sobre o Saci, né, que é essa figura folclórica maravilhosa da nossa cultura, né, que tem que ser valorizado assim. Né, esse dia acho que foi criado em contraponto ao Halloween, que continua invadindo aqui, né, a sociedade brasileira, maiormente a classe média, né, essa classe média pobre culturalmente, essa classe média tacanha, que se acha americanalhada, né, vai comprar enxoval em porra de Miami, quando podia, hoje não pode mais, entendeu? Aí, diante dessa invasão, criou-se o Dia do Saci, que é essa figura importantíssima. E eu só me recordo de um rapaz com a perna só, que roubou uma mobilete lá em Quixeramobim, foi perseguido por 12 policiais, bateu nos 12 e conseguiu fugir. E essa história de decomposição do corpo humano pós-mortem, né? Porque eu acho que às vezes ele decompõe em vida, né? Me fez recordar de um livro de Gabriel Garcia Marques, que todo mundo sabe que eu sou fã pra caralho, né? Esse livro tem por mote uma história que aconteceu com ele quando ele era repórter. Ele era um jovem repórter lá em Barranquilha, eu acho,
quando ele foi cobrir a remoção das criptas funerárias de um antigo convento de Santa Clara, que havia sido vendido para se transformar num hotel 5 estrelas. E ele foi acompanhar lá, não tinha o que fazer, mandaram ele cobrir essa remoção das criptas. E uma das criptas, quando aberta, era de uma pequena marquesa, uma criança, devia ser seus 7, 8 anos, cujos cabelos continuaram crescendo bastante depois que ela morreu. Então, narra ele que o cabelo tinha cerca de 20 metros, né? Você imagina isso, sendo tirado aí de uma tumba. Isso aí, né, mexeu com a cabeça dele, e ele escreveu um livro vários anos depois, chamado Do Amor e Outros Demônios, onde ele conta a história de Sierra Maria de todos Los Angeles, uma pequena marquesa que se apaixona por um padre, e eles vivem aí tentam viver um romance proibido, e resultou num livro que é belíssimo, o livro. Então fica a minha dica da sexta-feira: Do Amor e Outros Demônios, do nosso gigantesco Gabriel Garcia Marques. Participação da pessoa ouvinte. Eu tava indo almoçar com o Zé, nosso primo, e peguei o Uber saindo do escritório para ir ali pro Tasquinha do Tio. Quando eu entrei, eu fiz o que eu faço normal, né? Pego meu celular, dou bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, e pego meu celular para ficar olhando para evitar conversa. Nesse caso, ainda mais que o cara estava vestido com uma camisa amarela fosforescente, era entre o primeiro e o segundo turno, e com umas 30 tatuagens no braço, escrito Jesus, cruz e tal. Então eu queria evitar contato. Só que a primeira coisa que parou, uma pessoa deu uma trancada nele, e aí ele deu o típico comentário, né? Só podia ser mulher. Eu fiquei calado, ouvindo. Aí ele disse: por sinal, eu fiz um e-mail para o candidato a senador Gilson Machado, que infelizmente perdeu, para que, se ele fosse eleito, tentasse botar uma lei para proibir mulher de dirigir. Eles responderam meu e-mail, dizendo que iam analisar a proposta, e se o candidato viesse a ser eleito, ia deliberar sobre a possibilidade de ir para frente ou não. Eu vi assim, achei que até que ele estava mentindo, é possível, então era uma resposta padrão, né? Que mesmo sendo o Gilson Machado, não é possível que isso iria para frente. E seguiu, né? Daqui a pouco, eu nem estava olhando o trânsito, ele disse: puta merda, agora veio, um velho dirigindo. Essa da mulher eu acho que eu não conseguia, não. Agora, eu tenho certeza que dá para passar uma lei para proibir velho de dirigir. E essa eu vou tentar de todo jeito, porque com esse Congresso agora mais conservador, com mais gente de bem, mais pessoas de bem, eu acho que a gente vai conseguir esse país para frente. Só para finalizar, em relação a essa do velho, ainda tinha uma ideia que era complementar. Na verdade, era: mulheres velhas poderiam dirigir até 65 anos e homens velhos até 70 anos. Então essa é a ideia que ele levaria para o Congresso, para que algum desses parlamentares de bem pudesse deliberar e fazer a lei passar. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Por mais surreal que tenha sido esse papo com o Uber, já agradeço ao ouvinte por ter compartilhado com a gente, e eu acho que zero surpresa, sabe? Essa é a batalha diária que teremos que travar, porque essa raça de brasileiros nojentos resolveu sair do esgoto bem à vontade para vomitar esse tipo de barbaridades sob o manto da liberdade de expressão. Basicamente é isso, e eu ainda vou mais além. Eu acho que fica pitoresco e a gente se sente à vontade de criticar, porque é um cara do Uber aí que a gente não sabe quem é, um estranho que a gente nunca mais vai ver. Porém, a gente tem pessoas mais próximas, né, morando perto da gente, no mesmo prédio. A gente tem pessoas na família que estão pensando da mesma forma e defendendo essas barbaridades da mesma forma. Eu me recordo quando eu era criança, as pessoas falavam esse tipo de merda, e aí eu tenho ainda um parente que dizia que o semáforo devia ter preto, devia ser verde, amarelo, vermelho e preto, porque quando fosse preto as pessoas negras passariam.
para evitar que fizesse alguma merda ou que batesse nos brancos, enfim. Era assim, tipo, devia ter um... Quando um preto fazia... Eu me lembro dessa expressão na minha infância, quando uma pessoa negra fazia alguma coisa no trânsito, eu me lembro de pessoas dizendo, porra, é negro pro derradeiro. É negro pro derradeiro, pra quem não entendeu a expressão, é tipo, ainda por cima, né, além de fazer merda, é negro. O que é uma pena, é um negócio chocante de se relembrar, mas é mais chocante ainda de saber que está de volta com força total. E voltando rapidamente aqui ao assunto do silicone, vocês se recordam que quando as mulheres começaram a usar as primeiras próteses, tinha uma lenda urbana que dizia que a cabine pressurizada de um avião poderia fazer a prótese se expandir e eventualmente explodir dentro do peito da mulher? Tem uma história dessa, não tem não? Eu tô muito fuleiro aí com a parada das datas, velho. Eu realmente não sabia desse dia do Saci. Eu sei que hoje, e eu fiquei até bem surpreso, porque algumas mídias de massa até mesmo estão comemorando o dia, estão, digamos, pontuando, enaltecendo o dia, que hoje é o dia da favela, né? E eu achei muito bacana, porque é uma comunidade que merece realmente ter esse dia, sabe? Existe muita coisa que vem da favela, de cultura, de pessoas, de música, de arte, de tudo, de forma de viver, de respeito ao próximo, tudo. Eu acho muito do caralho esse dia. Aí eu queria pontuar aqui no Conversando Água, que pela primeira vez, eu não me lembro de outro dia, que dia 4 de novembro se comemora o Dia da Favela. E eu achei do caralho. Agora, mesmo que atrasado, ou sei lá, eu queria pontuar aqui outros assuntos que passaram, principalmente esse que o Will falou sobre ser enterrado, prótese de silicone e tal. Eu já tive um cliente que vendia prótese de silicone, né? E ele falava muito sobre essa resistência da prótese de silicone. Algumas resistências realmente até altas temperaturas também, sabe? Ele nunca chegou a comentar sobre o efeito da terra comendo o silicone, mas, porra, se aguenta uma temperatura alta, eu acho que segura aí um bom tempinho da terra agindo, do tempo agindo sobre ela lá, né? Uma outra coisa que era, assim, eu achava meio absurdo, mas digamos que eram tempos mais antigos e as pessoas realmente vendiam silicone de uma forma, digamos, meio que varejo, quando as pessoas têm interesse, porque na maioria das vezes o médico indica isso, mas tem outras situações que o médico indica e manda o fornecedor na sua casa. E, meu velho, na maioria das vezes o fornecedor é uma mulher com próteses de silicone aplicadas nos próprios peitos, claro, e que fica meio como um mostruário mesmo, assim. Ela chega a tirar a blusa para a moça tocar, apalpar, entender qual é o tamanho da prótese dela e tal, e não sei o que. Eu sempre achei aquilo ali meio esquisito demais, mas de acordo com o cliente que eu tinha na época, era a melhor forma para vender o produto. É foda, impressionante, mas era assim. E eu deixo aqui livre o meu corpo, caso eu venha a falecer primeiro que vocês aqui desse grupo. Eu tenho uma placa de titânio no braço, né? Acho que a maioria daqui sabe. Eu já sofri um acidente fazendo algumas macaquices e brincadeiras com os amigos de capoeira e eu quebrei o rádio e não lhe disse nada. E eu tenho uma placa de titânio aqui. Então, quer dizer, se eu morrer, alguém quiser fazer o experimento de depois de um tempo ir lá desenterrar para ver se minha plaquinha de titânio vai estar lá ainda, fiquem à vontade. Mas seria titânio, é titânio, né, bicho? Já dizia aquele rapaz Wolverine que tem as paradas de titânio, é titânio que ele tem, as garras, que lá não se acaba nunca. Vai estar aqui a sua 18ª geração e a sua plaquinha de titânio vai estar lá enterrada com você. Fique certo disso. Já o silicone não, o silicone... Agora, essa forma de vender silicone eu acho que é a mais correta mesmo. Porque eu, se fosse mulher e fosse colocar silicone, eu ia querer apalpar um peitinho com silicone para sentir a textura, né? Para ver como é que é, perguntar a modelo lá, ao mostruário lá, o que é que ela sente, como é que é a dormida, se pode dormir de bruços, se o peito espalha, sei lá. Tantas dúvidas, né? Eu acho que conversar com uma pessoa que está com silicone no próprio corpo é a maneira mais correta de você escolher se vai colocar ou não. Asterisco adamantio. Paulinho, ele argumentava nesse formato também, que a gente ficava, quem tinha o pensamento pecaminoso era a gente, mas que ele dizia que era muito técnico o fato da vendedora
tirar a blusa, deixar a cliente ser apalpada e tal, não sei o quê. Uma das coisas que aí nunca foi confirmado, mas que ele dizia que era capaz de rolar e tinha vendedora que realmente para vender topava, era quando o maridão queria dar uma palpada para saber se era bom mesmo, entendeu? Abafava-se o caso, mas tinha vendedora que dizia que acontecia muito. Aí eu acho que já é putaria. E já que vocês estão fraquíssimos de dicas, nunca vi uma galera tão fraca de dicas assim, uma coisa tão importante para a nossa gama de gigantesca de ouvintes, eu vou ser obrigado a dar uma segunda dica aqui. Mas uma dica meio fuleira também, nada demais. É um filme de ação que eu assisti ontem, para quem gosta de filme de ação, aquele filme bem escandaloso, muita violência, tiros e perseguições e tudo mais. É um novo filme de Brad Pitt, o Galeguinho de Ouro. É aquele Trem-Bala. Se eu não me engano, é o mesmo diretor de Deadpool, tal, acostumado a fazer esses filmes de ação. E o filme chega a ter uma pegada legal, assim. Me lembrou um pouco a estética daquele Porcos e Diamantes, que também é com Brad Pitt, né? Vocês devem lembrar. E é legal, assim, um filme, nada demais, se passa num trem-bala, claro, e cheio de assassinos, de encomenda, cheio de personagens estranhos e sui generis, atrás de uma mala com dinheiro e tal, e tudo se desenrola nessa porra desse trem, e o filme tenta ser engraçado às vezes, não é muito, é bem forçado e tal, mas assim, são 2 horas de uma leve diversão, sem compromisso. Então fica a dica aí, Trem-Bala. Eu vi naquela plataforma Destroyman Now, mas deve ter outras coisas aí também, só procurar. Eu quero novamente voltar ao assunto aí do silicone, porque Cerejo falando, eu lembrei de algumas coisas. Primeiro, as primeiras próteses de silicone tinham um negócio de reter temperatura, que era uma loucura, porque se a boizinha passasse uma noitada no motel com o ar-condicionado ligado, o silicone ficava frio, cara, feito aquelas baterias de gelo que você coloca no cooler, que nada mais é do que um plástico que absorve a temperatura e depois irradia, que tem na carroça de picolé dentro, essa coisa. Lugares têm que se manter gelados sem o auxílio da energia elétrica, pois as próteses de silicone tinham, em algum grau, essa propriedade. E aí, como eu disse, as boizinhas ficavam no motel não sei não, me contaram, de silicone, e aí os peitinhos ficavam geladinhos depois. Era igual um sacolé. Enfim, essa história aí da vendedora deixar palpar, eu fiquei pensando aí se com a venda de próteses penianas é a mesma coisa. Se o cara chega com um bilauzão lá na casa do velho e o velho fica palpando para ver se o negócio é bom. E por fim, essa coisa da vendedora demonstrar o produto que vende. Uma vez eu fui fazer eu acho que foi um clipe, não um filme de animação. Um filme de animação que o cenário era cheio de colagem de fotografia. Eu precisava fotografar salão de beleza. E aí eu fui num salão de beleza, aqui no Espinheiro, que tinha muitos e muitos serviços listados no cardápio, que ficava na parede. E a dona do salão tinha todos os serviços aplicados em si própria. É verdade, você pergunta assim, como é que aí o Lift Stretch Plus da sobrancelha e do buço? Aí ela dizia, tá vendo aqui, minha filha, o meu buço aqui pra cá, não sei o que, eu tirei, esse lado aqui eu não tirei, pra você ver a diferença, porque tinha isso também. Tinha um tratamento da sobrancelha que ela deixava uma sobrancelha com o tratamento e a outra sem. É um negócio de pigmentação, sei lá, pra pessoa sacar a diferença na cara da dona, velho. Isso sim é que é empreendedorismo, dedicação ao seu próprio negócio. Parabéns pra essa mulher. Eu posso falar aqui que isso também não tem problema não. Eu, antes de casar com minha esposa, eu tive uma namorada que ela tinha prótese de silicone, né? E eu confesso que ela gostava muito do ar-condicionado gelado de uma forma que eu achava, porra, tá muito frio e tal, não sei o quê. Mas ela sempre preferiu o ar-condicionado muito gelado. E eu não me lembro de geladinho sacolé, não, né? Acho que até porque a maioria das vezes, quando a coisa tava acontecendo, a última coisa que acontecia era ficar frio, né? A parada esquentava. Então, sei não posso confirmar. Agora vocês que ficam indo comprar frutas na Verde Fruta ou nesses mercados de bairro e tal, que não vão lá na feira de Casamela, elas estão perdendo realmente informações riquíssimas. Agora mesmo eu fui comprar ração, depois passei na parte lá, na quitanda de frutas e verduras, e a moça falou, se eu não me engano, o nome do menino que falaram é Naninho, e ela disse o seguinte: tenho certeza que de hoje de noite para amanhã vai chover. Aí a moça fez, por quê? Ele foi, porque Naninho tá fungando desde manhã. E Naninho é assim, toda vez que ele começa a fungar, no outro dia chove. Tu quer previsão do tempo melhor do que essa?
Fiquei aqui pensando, será que a mulher quando tem esse tipo de silicone que esfria e esquenta ao sabor da temperatura externa, será que também afeta os sentimentos dela? Ela quando está com o peito frio fica mais insensível e vice-versa? Fica o questionamento. Questão científica. E Naninho, esse saber de Naninho aí, isso é tudo um saber empírico, né, Cerejo? Isso aí no interior a gente via muito, né? Acaba via, quando viu o canto de um concreto, fazia, ó, vai chover. Quando viu um negócio circulando a lua, né, um tipo de halo, assim, ao redor da lua cheia, fazia isso aí, é sinal de que vai vir uma peste de gafanhoto aí. Esse tipo de coisa, né? E esse saber empírico já é herança dos povos originários, né? Dos nossos queridos pajés, né? Dos nossos xamãs, que aprenderam a observar tudo que o mundo nos dá, né? Através da natureza, e assim prever ou antever algum tipo de acontecimento, né, climático. Isso é uma coisa fascinante. Reforço também, dessa minha ida agora à Casa Amarela, que sexta-feira o almoço lá o bicho pega, né? Eu fico muito feliz pela turma que lá já sextou. A turma da caninha com um pedacinho de caju já tava lá virado na porra. Minha parte do mercado lá de refeição, meu filho, o cheiro da galinha cabidela não tava careta, não. Tinha um rapaz em Limoeiro mesmo que sabia identificar o tipo de galinha que tava comendo quando ele botava o dedo no sobrecu da galinha. A galinha já morta, né? Ele passava o dedo no sobrecu assim da galinha e fazia. Foi galinha caipira. Era uma galinha caipira. Era uma galinha de granja. Teve uma vida digna. Não teve uma vida digna. Prostituiu-se, né? Foi submissa aos galos, sofreu o relacionamento abusivo do pai de terreiro, essas coisas, pai de chiqueiro. É bronca, isso é saber empírico, é muito bonito. Boa, Cerejo, eu fui poucas vezes no mercado de Casa Amarela, mas estou indo sextar agora. Inclusive vou aproveitar aqui para dar mais uma dica. Estou virado nas dicas hoje, compensando aí a ausência de dica de vocês. Tem um restaurante taiwanês, o único taiwanês aqui do Recife, chamado Coma Aqui. É um nome um tanto quanto sem criatividade, né? E também o restaurante é meio obscuro, assim, ele não tem placa, funciona numa casa ali no comecinho da casa do Vilela, sob a administração de seu Mário. É um negócio bem como se fosse a casa dele. Chegando lá, a gente pede as comidas, geralmente não tem ninguém, não aceita cartão, só Pix e dinheiro. Então, quem quiser conhecer uma comida muito boa taiwanesa, é o Coma Aqui de seu Mário. E de lá eu já vou direto para o Mercado da Encruzilhada, restaurante Ouro, bombar. Sexta-feira hoje é uma menina, porque eu já larguei. Se bem que eu nem peguei direito, né? Quem não pega direito não pode nem dizer que largou. Tem isso, né? Paulinho, reparei aí que de vez em quando você aí no meio do seu discurso entusiasmado, você manda um... E aí esse sonzinho me lembrou de uma dica que eu já devo ter dado por aqui, mas darei novamente porque é um filme que eu vou assistir assim que eu puder, reassistir, que se chama Hereditário, um filme com Gabriel Byrne e com Toni Collette, aquela moça que está em todos os filmes, inclusive é o melhor filme de Toni Collette, é Hereditário. Tem uma menininha que faz... Ou não sei, é assim, é mais grave, E é maravilhoso o filme. É um filme de perder a cabeça, eu sempre faço essa piada, porque realmente vai endoidar o seu cabeção. É Hereditário. Eu não sei onde é que tem esse filme, talvez tenha aí em algum streaming, tem que procurar. Quando assisti foi no Torrent. Mas é isso aí, assistam. E depois manda mensagem aí para o conversandoágua@podcast. Não, como é? conversandoágua@podcast@gmail.com e diga aí suas impressões sobre esse filme. A mania que eu tenho, eu faço isso às vezes. E me lembro demais de Hereditário, assisti e realmente ele é de perder a cabeça, viu? Fortes emoções. O cineasta, me fugiu agora o nome do diretor, mas o cara tem outros filmes também tenebrosos aí, pesados. Dá uma pesquisada sobre isso aí, mas é bom, vale a pena, boa dica aí. Segura o coração. E diretamente dessa manhã matinal de sábado, escaldante em Recife, eu vos trago uma dica. Ontem foi uma noite atípica, porque eu não tive sono às 9 da noite, e aí eu e Larissa decidimos assistir a um filme longa-metragem. E o filme escolhido foi Pearl, ou Pérola em português, não sei se já traduziram, um filme do estúdio A24, que a gente já falou bastante aqui sobre esse estúdio, dirigido pelo Ty West e estrelado por aquela menina estranha que não tem sobrancelha, Mia Goth.
E é isso, ela faz o papel de uma donzela que mora numa fazenda remota no interior dos Estados Unidos no final da Primeira Guerra e que o marido foi-se embora para a guerra e não apareceu ainda. E ela passa seus dias sendo humilhada pela mãe e cuidando do pai que está em estado vegetativo numa cadeira de rodas. E é tudo que eu posso dizer sobre o filme. Quer dizer, o trailer mostra também que o sonho dela é ser dançarina de cabaré, né? Não é o cabaré que a gente conhece hoje em dia, mas é aquelas dançarinas que ficavam todas juntas assim, fazendo coreografia e filmavam e passavam no cinema preto e branco da época e tal. Ela quer ser famosa, ela quer rodar o mundo dançando. E esse sonho dela se transforma num pesadelo. É tudo que eu posso falar sobre o filme. Assistam, é muito legal. Pearl, ou Pérola, em português. Esse tipo de dança, Will, aí desse cabaré que tu falasse aí, eu acho que dá-se o nome de dança burlesca. Salvo melhor memória. Então tá, só para não passar sem dar dica, eu vou dar a dica de 2 filmes. Na verdade, de uma maratona que eu fiz aqui, um atrás do outro. É assistir Cow, depois Lamb. Que aí você fica no tema, sabe como é? Você assiste vaca, depois assiste ovelha. É isso aí, os filmes. Cow é um documentário que acompanha a vida de uma vaca, uma vaca leiteira, durante um ano. E Lamb acho que eu posso falar. Acho que tá no trailer. É uma galera que mora numa fazenda no interior da Noruega ou algo que o valha. E aí uma ovelha nasce com características, digamos, estranhas. Eu não vou dar spoiler, não. Então, assistam. É com, inclusive, Noomi Rapace, irreconhecível. Quer dizer, ela tá reconhecível porque eu fiquei achando que era ela o filme todinho, mas fiquei duvidando que seria ela mesmo, e é ela. É muito bom o filme, bem interessante. Então, Cow, Lamb, e depois se acharem aí um Goat também, que deve ser alguma coisa do capeta, assistam e me indiquem. Beijo para todos. A minha dica da semana ela vai vir das pessoas que moram comigo. Família do Cerejo. Priscila sempre pede algumas músicas aqui no sábado, no domingo. E ela tá ouvindo muito Gilsons, que eu não sou muito de pedir essas coisas, não. Às vezes eu fico pedindo pra tocar aleatório e ela gosta de pedir intérprete. E realmente é um disco muito bom. Não sei nem qual é o nome do disco, mas acho que qualquer coisa desses caras, feito de Gilberto Gil, né? Aí já sabe. Mas é muito bom. Se vocês puderem, escutem Gilson. E a outra dica que eu tenho que dar é uma dica vindo de Francisco. Francisco, essa semana, se interessou muito pelo filme Coraline, que é uma animação muito bonita. Eu acho que ela é de 2018, é de 2016. Eu tava com o nome do diretor aqui na ponta da cabeça, mas agora eu me esqueci. Mas é uma animação que ela é em 3D, ela parece ser aqueles emotion com massinha e tal, não sei o que, mas não é assim. O roteiro é muito legal, é um suspense, na verdade. Chico gosta de suspense, ele tem uma atração pra essas coisas assim. Eu acho que ele gosta de testar o método dele. Mas o filme é muito legal, é muito interessante. Apesar de ser um filme de criança, a direção artística vale a pena mesmo de você conferir. A trilha sonora também é muito bonita. Coraline, eu comprei pra ele no Apple TV, mas deve ter aí nessas plataformas aí do Now, essas outras coisas aí também, viu? Um cheiro. Coraline é 2009, pô, e é stop motion mesmo, Coraline. Stop motion. É bem bacana. Chico andou vendo os negócios aqui no YouTube que ele fica procurando sobre Coraline. Aí tem um diretor que ficou falando algumas coisas sobre ela, algumas curiosidades sobre a produção, não sei o que, muito interessante. Valores de orçamento, 6 anos para ficar pronto e tal, não sei o que. Alguns detalhes de roteiro e tal. É bem interessante. Ele explicando é muito melhor do que eu. Mas o filme é muito bacana. Como eu só dei dicas de quem mora comigo, a dica que eu vou dar agora é uma dica de Pix, certo? Cachorro do Cerejo. E caso você coma muito, assim, de noite e tal, e depois resolva deitar de bucho pra cima, assim, ficar ligado pra não ter um refluxo. Ontem mesmo, ele comeu uma parada aqui da ração dele, depois deitou ali, bucho pra cima, tem uma hora que ele cochilou, aí deu 3 arrotos, quando levantou foi dando uma gofada do caralho. Aí fica aí a dica de Pix, se você encher muito bucho, não deita de bruxo não, porque pode dar um refluxo aí e uma gofada, beleza? Eu vou dar uma dica aqui, que na verdade foi a dica da semana passada, de William, mas eu vou corroborar, porque eu fiquei em dúvida se ouviria ou não, já que eu não tinha ouvido até a eleição, e fiquei achando que talvez pudesse estar datado, né, pós-eleição. Mas até onde eu escutei, que eu já estou lá para 1 hora, porque o episódio é mais ou menos 1 hora e 50 minutos,
Tá muito bom. Não tá datado, não fala especificamente da eleição, fala sobre cenários, sobre, enfim, outras coisas, sobre privilégios e tal. E eu tô achando extremamente alto o nível, inclusive já pensando em mandar para muitas pessoas, enfim, que eu não sei nem se votaram em Lula nem nada, mas porque ele faz algumas ilações e alguns comentários e reflexões que eu achei bem interessantes, importantes, inclusive para a gente nunca se esquecer delas. Então é isso. Então, puderem escutar Mano a Mano, né, o podcast de Mano Brown com o Gregório do Vivier. É bem legal. E Fred, já que tu estás aí nesse clima, né, de Cal, Lamb, Gold, sei lá se tu inventou isso ou não, mas tem um filme também, Pig, que é com Nicolas Cage, que, enfim, ele vive lá isolado num ermitão no meio da floresta e tem uma porquinha Pig que de repente desaparece e aí ele vai fazer de tudo para recuperar essa porquinha. É interessante o filme. Vale pela atuação de Nicolas Cage, que, embora eu não seja muito fã do ator, essa é uma das poucas atuações que eu gostei dele. Essa e uma outra que ele fez também que ele era, sei lá, eu me esqueci agora o nome do filme, mas eu acho que ele era alguma coisa com aposta, que aí ele se lasca o filme todinho por conta de uma aposta ruim, e aí ele, enfim, eu esqueci. Depois eu volto aqui para falar o nome do outro filme de Nicolas Cage. Mas este Pig é interessante, já que tu tá vendo essa pegada animalesca. Nicolas Cage é simplesmente fudendo, Maga. É um dos melhores atores do universo inteiro, mesmo universo. Despedida em Las Vegas é um dos melhores filmes que eu já vi, junto com Arizona Nunca Mais, Adaptação, que ele também faz, e tantos outros. Eu vou ver esse Pig aí, fiquei curioso. Sim, falando em Gregório do Vivier, eu acabei de assistir o episódio do Greg News, acho que saiu ontem, falando da eleição de Lula. O nome do episódio é Chora Mais. Tá bem legal também, outra dica, recomendo. Eu vou ver se Larissa falou, e tá todo mundo falando do de Gregório também, Paulinho. Todo mundo, já ouvi umas postagens da galera no Instagram, todo mundo elogiando muito esse episódio desse. É engraçado, é a história do o lado de lá não sabe perder e a gente sabe é muito ganhar, né? Então comemora como ninguém. Mas é isso, eu vou ver também, tô afim. É verdade, Gordo, eu nem tava lembrada tanto assim, acho que é porque eu fiquei em alguns... Ele é muito caricato, né? E aí, enfim, mas esses todos que você falou aí, adaptação inclusive, eu acho arretado. Mas bem, é isso, Nicolas Cage, né? Falando dele de novo. Eu gostaria de comentar agora uma coisa bem inusitada que aconteceu com a gente. A gente pediu um almoço, que a gente sempre pede, um frango à cubana do Família Luco. Não sei nem se eu devia falar o nome do restaurante, mas enfim. E aí foi aqui, né, me servir e tal. Eu já tinha ligado o airfryer, que a gente sempre bota a batata frita pra dar uma secadinha no airfryer, pra ficar mais gostosa e tal. E quando eu vou botar o frango no prato, notei a consistência meio diferente, assim, meio que se eu peguei com a garfada pra botar um pedaço inteiro e ele meio que se desfez. Eu danou-se, o frango tá todo se desfazendo. Quando eu provei, eu percebi que na verdade não era frango, era peixe. Então eles mandaram um peixe à cubana pra gente. E assim, tá gostoso, não tá ruim não, tá bem gostoso. Só realmente foi uma surpresa, assim, inesperada, porque eu nunca tinha ouvido falar em peixe à cubana. Vocês já conheciam isso? Não, Maga, nunca tinha ouvido falar de peixe à cubana, não. Mas aí é como se fosse um frango com ômega 3, né? Já dá aquele up. Já afina o sangue. Porra, a Larissa mandou a foto aí do peixe à cubana e eu tô vendo, na verdade, antes de eu ouvir o áudio, eu tinha visto já, eu tinha achado que era um peixinho adorê, que é uma das 3 coisas melhores do mundo, né? Incluindo o ar-condicionado e outras coisas. Então, peixe adorê, porra, tá foda. E deu vontade, Larissa, eu tô dizendo a tu, não sei ainda, caralho, tá foda, hein? E sim, porra, Nicolas Cage, o mestre, o pináculo da existência humana na questão de atuação. O cara porra, praticamente o semideus da atuação, né? Foda, Nicolas Cage, porra. Tudo que ele faz. Inclusive aqueles filmes cafajés que ele faz muito filme sem vergonha, porra, é isso mesmo, assim, todos são excelentes. Mas assim, Mandy, eu também recomendo, eu vou dar logo a dica aqui, um filme dele excelente, chamado Mandy. Foi meio que uma volta dele aí, depois de muito tempo, fazendo um bocado de filme, né, desses... que ele pegou pra fazer. Ele disse assim, eu vou dar chance, eu vou fazer um bocado de filme zoado aí. Mas Mandy é foda, assistam. Então segue aí já mais uma dica minha.
E Pig, porra, tô doido pra ver Pig. Ó, na hora que eu tava vendo os filmes, eu até procurei. Quer dizer, eu não cheguei a procurar, não, mas fiquei pensando em algum filme com o nome de bicho, ó, pra eu poder emendar na sequência. Deve ter algum Gold, com certeza, mas não é nenhum filme conhecido, né? Mas que eu não conheço, foi realmente invenção minha. Agora, Pig, porra, realmente, Larissa. Chegou atrasada a tua dica, perdeu de virar a trilogia dos animais. Mas é isso, vamos assistir separado agora. Rapaz, vocês souberam a última fake news que os bolsonaristas caíram foi com Lady Gaga, velho. Botaram circular aí uma notícia com uma foto de Lady Gaga, uma montagem, ela fazendo uma videoconferência com o Bozo e dizendo que ela era a primeira ministra do Tribunal de Haia. O nome dela é Stephanie Germanotta, que realmente parece que é o nome de Lady Gaga, o nome real de Lady Gaga. Aí dizendo que ela estava em reunião com o Bozo, que o Tribunal de Haia ia intervir para mudar o resultado das eleições aqui. E a Bozolândia tá acreditando nesse tipo de coisa, velho, com a foto de Lady Gaga. Bicho, eu não sei, velho, a galera, meu Deus do céu, que é isso, velho? E assim, o grau de ruindade da galera que tá espalhando fake news tá muito legal, galera, parabéns. Não vi não, Gordo, na verdade eu tô meio alto desses memes, porque, enfim... Fiquei na vibe, não vou compartilhar, não vou consumir. Aí vi alguma coisa ou outra perdida. Mas eu acabei de assistir agora, o Greg News. Esse aí que falaram, chora mais. Meu irmão, é um sopro de esperança. E assim, uma lavagem, né, da nossa alma. E eu acho que todo mundo devia assistir, inclusive até o último segundo. Porque ele, enfim... É isso, assista. Não vou falar nada não, mas assista até o fim, porque até emocionado eu fiquei. Não, é massa mesmo o Greg News. E ele fala, ó, a gente tem que saber mangar desse povo também, tem que zombar, tem que tirar onda. Esse cara é simplesmente um gênio, velho, porque ele conseguiu fazer uma obra-prima com esse episódio. Pra mim é o melhor Greg News que eu já assisti. Não sei se é o melhor que ele já fez, porque eu não vi todos. Mas, enfim, assistam, só assistam. Passando por aqui para informar que eu comi o peixe à cubana, estava delicioso, assim como o frango à cubana. O que me leva a crer que tudo que tem cu no meio é gostoso. Eita, Lara, eu assisti esse episódio de Greg News também e achei muito foda, velho. Principalmente, assim, o arco narrativo é fantástico, é do caralho. Mas eu achei especificamente foda o momento em que ele fala sobre como as pessoas precisam ser devidamente responsabilizadas pelos crimes que cometeram, sabe? Assim, ele pontua bem incisivamente e explica tintim por tintim pra não deixar nenhuma dúvida, tá ligado? Isso é muito bom, assim, é de lavar a alma, realmente. E concordando aí com o Paulinho, a gente tem que poder tirar onda, né? Fomos tirados tanta onda foi tirada conosco e de repente isso aí bem, eu inclusive não consigo parar de rir. Eu já vi mais memes sobre um único assunto em toda a minha vida, com aquele meme do caba que ficou preso na frente do caminhão. E eu não paro de rir, todo novo que manda eu rio tudo de novo do mesmo jeito. Mas dito isso, realmente assistam esse episódio aí do Greg News, que é massa. O meu voto vai pra dica de Lara aí. Peguei a hora do almoço aqui e assisti o Greg, e é realmente muito foda. Eu nunca fui muito telespectador dele, não. Eu gosto muito do trabalho dele, mas não tinha visto esse programa dele, esse formato no YouTube. Mas o que eu acho mais do caralho é a forma como ele diz pra gente chorar de felicidade, realmente. A retrospectiva que ele faz de quanto que a gente sofreu e de quanto que a gente tem agora para crescer e para mudar isso e para realmente caçar quem causou essa tragédia nesse país durante esses 4 anos é muito foda, muito foda. Eu acho que dessas leituras feitas sobre a vitória, essa realmente merece um prêmio. Pessoal, acordei agora nesse domingo sabendo que houve uma invasão alienígena nos céus de Porto Alegre. Luzes apareceram, pilotos ficaram apavorados e reportaram aí para as torres de comando dos aeroportos que o céu estava cheio de luzes piscando e fazendo coreografias, O que será? Tomara que sejam, obviamente, alienígenas sedentos por sangue humano e tomara que eles invadam Santa Catarina também, Vamos terminar o podcast com essa notícia e próxima semana a gente atualiza vocês, mas como tudo nesse mundo, não vai dar em porra nenhuma. Tchau e até a próxima semana. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.